Um olá para você que é leigo no assunto, deve ter vindo aí atraído pelo título do vídeo. Então, o projeto é o seguinte, sem enrolação. Eu pretendo fazer uns vídeos, uma série de vídeos separados em módulos, com um ensino bem básico e bem mastigado. Então eu não vou ficar me prendendo muito à explicação, às técnicas, para que você leigo, que você que nunca sentou na bancada, você não faz a mínima ideia do que precisa. Então esse vídeo é para você. O segundo ponto aí será o material que eu vou deixar disponibilizado. Pode ser link, pode ser algum PDF, aí, algum e-book que eu criei. Uma das ferramentas mais importantes para você que quer aprender é um pouco de leitura. Não adianta você ficar preso à banca, acreditando só no lado artístico da coisa, na desenvoltura, no lúdico. Leia um pouquinho. Isso vai te libertar e vai te fazer crescer. Você vai conseguir desenvolver a tua técnica sem sofrimento. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu indicaria para vocês, aliás, o primeiro item seria isso aqui, ó. Tá? Você não está conseguindo ler o título porque eu encapei essa preciosidade aqui, mas eu vou colocar a capa dele aí na tela para vocês verem. Esse aqui é o livro da Rita Santos, Joias, Fundamentos, Processos e Técnicas. Esse livro é um item quase obrigatório. A Rita Santos é uma professora do Senai, ou ela foi uma professora, ou não tenho certeza. E nesse livro tem tudo que você precisa saber para entrar na ourivesaria. A leitura é super agradável, o livro é maravilhosamente bem ilustrado, bem explicado. Se você quer realmente saber aonde você está entrando, como é que é, esse aqui é o livro, tá? Até porque você vai pagar bem barato nesse livro e você vai ter noção do que se trata a ourivesaria e aí você decide, poxa, gostei, né? Vou tentar, enfim, não gostei, não é muito difícil, mas o importante é que você vai ter esse material riquíssimo aqui em mãos e você vai saber decidir. O meu primeiro livro de ourivesaria foi esse aqui, ó, do mestre Carlos Salem, um livro excelente também. O meu é a primeira edição, eu acredito, ele ainda é em preto e branco, mas esse aqui por si só já é muito bom também, tá? Então, tem aqui os famosos, apenas por curiosidade eu vou mostrar, que são os livros do professor Carles Codina, é um espanhol. Esses livros aqui, eles são de uma edição de Portugal, é português de Portugal. São livros maravilhosos também, são muito ricos em material didático e também em fotos. Porém, ele abrange as técnicas, ele demonstra, tem alguns tutoriais e tal, mas não é uma coisa tão aprofundada como o livro da Rita Santos, por exemplo. Eu acredito que esses livros já estão fora de catálogo, então, como eu disse, apenas a nível de curiosidade. Aí nós temos a ourivesaria, esse aqui também possui técnicas, possui uma boa descrição dos processos e tal. Nova joalheria, aliás eu não sei daqui desses dois qual que foi o primeiro, mas enfim, eu sei que esse é o último, Nova Joalheria. Aqui já são técnicas mais modernas, experiências. Pessoal, esse primeiro vídeo aqui vai ter um pouquinho de teoria no começo, mas é bem curto, tá? Eu vou tentar minimizar ao máximo a falação exagerada aqui e para a gente partir da técnica em si. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma ferramenta indispensável para o ourives, é esse nosso amigo aqui, ó. O paquímetro ele tem medidas em polegadas e em milímetros. No nosso caso aqui, a gente vai usar mais milímetros do que polegadas. Então vamos à dúvida mais comum de todos, é a respeito do nônio. Por exemplo, aqui eu vou usar chapa de latão
para essas aulas. Aqui no caso eu laminei uma moeda aqui. Você pode comprar a sua chapa de latão, se quiser treinar, na Casa da Boia, em São Paulo, capital, que lá tem as chapinhas quadradinhas, elas já vêm na espessura que você pedir. Eles têm lá várias espessuras. Esse meu aqui no caso, ele tá com 90. Essa minha chapa aqui no caso, ela tá já aproveitando aqui com relação ao que eu disse do nônio, então nós vamos usar ele de exemplo aqui. Isso é muito importante, tá? Não pule o vídeo, por favor. Vamos encontrar no nônio a medida exata. Então nós passamos aqui para baixo. Se eu sei que ela está com quase 1 milímetro aqui, então eu já vou começar aqui, ó, no 75. 75 não bateu. O próximo risco aqui seria o 80, já que a divisão aqui é de 5 em 5. E aqui nós temos no próximo risco que seria o 85. O 85 bateu. Então eu sei que a minha chapa aqui ela está com 0,85. Entenderam? Apresentei o paquímetro. Vamos a uma segunda ferramenta então. Aqui o compasso de aço. Existem vários tamanhos, vários formatos. No caso eu digo formato da ponta. Esse aqui, por exemplo, é o reto, mas tem o paquímetro que tem as pontas trocáveis, enfim. Bom, pessoal, então já conhecemos aqui o paquímetro. Aqui nós vamos usar um compasso de aço. Temos aqui a nossa chapa de latão. Vou utilizar aqui o meu maçarico Orca. O maçarico Orca, ele tem aqui um registro aqui de abertura, que é o registro do injetor de gás. E ele tem aqui uma válvula aqui, ó, que você vai controlar a entrada de oxigênio. Ah, isso todo mundo sabe? Não. Quem é ourive sabe, quem não é... Já vi muita gente que comprou maçarico comigo na época que eu trabalhei na fornitura, e aí a pessoa achava que o maçarico estava com defeito. Tá? Não é piada, é verdade. Então tá aqui, ó, o maçarico Orca. O maçarico ele vem com 3 bicos, no caso esse aqui é o pequeno, e aí nós temos um médio e um grande. Vamos pegar nossa chapa aqui e aplicar aqui o primeiro processo, que chama-se recozimento. A intenção aqui é deixar a chapa bem vermelhinha. Esse processo é para amolecer o metal, porque depois que eu laminei ele fica tensionado. Então você esquenta, aí ele torna-se macio novamente. Pegamos aqui a pinça de pressão, que é essa aqui, ou pinça de mola, e colocamos aqui no TAS, que é essa chapa de aço aqui, chama-se TAS de aço. Aí para você que está acostumado com os vídeos aí, fala, nossa, tá muito explicadinho, muito cheio de detalhe, é porque o vídeo é para leigos, tá, pessoal? Muito bem. Temos aqui a nossa chapa recozida.